Agora eu quero falar hoje, pessoal, uma mensagem que eu falei, estou falando desde manhã, no Evangelho de João. João, capítulo 6. Vamos lá, abre lá, que tem uma coisa que Jesus estava lá, estava acontecendo esse fato. Então é esse fato que nós vamos falar hoje, porque não é um fato qualquer, é um fato muito importante que estava acontecendo ali. É em João 6, o versículo é 60, tá? O capítulo de João tem muitos versículos, né? Mas nós vamos ver aqui o versículo 60 para a gente começar. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Irmãos, quem é que tinha acabado de pregar para eles poderem falar isso? Jesus. Jesus tinha acabado de dar a palavra. Se você pegar, nós vamos ver, claro que nós não vamos abranger todo esse discurso que foi dado, mas Jesus tinha dado uma palavra, e qual foi o comentário deles após a palavra de Jesus? Nossa, duro é esse discurso. Por quê, irmãos? Porque Jesus, quando Ele dava a palavra, como Ele nos dá até hoje, é para poder salvar. E nós sabemos que há tipo de problemas, por exemplo, às vezes a pessoa ela está nervosa, alguma coisa, aí alguém vai lá e fala assim, ó, corre lá, pega uma água com açúcar, né? Dá para a pessoa e tudo mais, né? Claro, se a pessoa puder, né? Com água com açúcar, tem gente que às vezes não pode com açúcar, mas daí vai lá, dá água com açúcar, a pessoa se acalma. Agora, dependendo do problema, irmãos, não é com água com açúcar que vai resolver. Dependendo do problema, a coisa é séria. Quer dizer, você vai dar uma aguinha com açúcar para um problema que é sério? Não. Às vezes tem problemas que tem que ser tratado de uma maneira muito rápida, que é necessário esse tratamento. Então, quando Jesus dava a palavra, Ele não perdia tempo não, irmãos. Ele falava e as pessoas ouviam, e dentre essas palavras que Ele deu, esses discursos que chamaram duro, nós vamos estar vendo, porque é a palavra de Deus. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não tentar fazer uma maquiagem em cima do que Jesus falou. Quer dizer, você pode amar as pessoas à vontade, mas você não pode se esquecer que ninguém nos amou mais do que Ele, que deu a vida na cruz, mas é justamente por amor que Ele deu a palavra. É justamente por amor que Ele falou. Quer dizer, então, tem gente que às vezes quer falar que não foi bem assim que Jesus falou, mas se não fosse bem assim, Ele não falaria bem assim. O jeito que Ele falou é isso mesmo. E quando Ele estava fazendo esse discurso que falaram, que era duro, né, esse discurso, no versículo 53, né, nesse mesmo capítulo, ele diz aí, ó, Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quer dizer, o que ele estava dizendo aqui? Que quem não participa do corpo e do sangue está morto. Não é porque levantou de manhã, acordou, abriu os olhos, que às vezes a pessoa fala, não, o Senhor falou para Adão, que se ele comesse o fruto, que falou para Eva, que se eles comessem no fruto, eles morreriam, né? O Adão comeu e não morreu. A Eva comeu e não morreu. Não, uma pessoa acha que não morreu porque continuou com os olhos abertos, porque continuou em pé. Irmão, tem gente que abre os olhos todas as manhãs e sai para trabalhar, mas está morto. Só está morta. É por isso que Jesus pregava, para poder dizer, olha, se você não tem participado do meu corpo e do meu sangue, você não tem vida. Quer dizer, imagine a pessoa que escutava isso. Ela olhava e ela tinha as reações dela. Quer dizer, alguns discípulos até falaram, porque tinha os 12 e tinha os outros.
Aí eles falaram, nossa, mas é duro esse discurso, né? Quem que pode ouvir, né? Quer dizer, depois que Jesus deu, e quando ele falou, olha o versículo 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Mas aí ele foi falando, se você conferir a respeito dessa parte que ele estava falando, quem não está comigo não tem vida. E ele deu aquela palavra e foi dando. Aí o que aconteceu? Eles comentaram, né? E falaram, como às vezes alguém comenta, poxa vida, será que essa palavra ela não é muito dura e tudo mais? Não, irmãos, eu sou da seguinte opinião. Eu acredito que você vai fazer uma visita para uma pessoa, você vai pedir uma direção para Deus do que dizer, né? Você vai falar, pai, o Senhor me dirige aqui, o que eu tenho que fazer, mas a hora que eu venho para a igreja, eu tenho que ouvir a palavra de Deus, irmão, porque eu não entrei na igreja para continuar da mesma maneira que eu sempre fui, porque a pessoa entrou para a igreja, ela ouve a palavra de Deus, não é para ela continuar do jeito que ela sempre foi. Se a pessoa continuar do jeito que ela sempre foi, é porque ela, na realidade, essa palavra ainda não entrou nela, ainda não faz parte da vida dela. Porque quando você recebe a palavra, você faz o quê? Você faz uma reflexão dos seus valores. Você começa a pensar, espera aí, que marido que eu tenho sido? Que mulher que eu tenho sido, no caso da mulher? Que filho eu tenho sido para os meus pais, né? E tudo mais, né? Tem gente que já pensou, ligar para o pai, só fala assim, ó, seu pai morreu. Mas como meu pai morreu? Faz 30 dias. Nossa, já faz 30 dias que eu não ligo para o meu pai? Não, faz 60. Quer dizer, a pessoa vai parar e falar, peraí, né? A mãe, né? Peraí, honra o pai, honra a mãe. Quer dizer, o marido deve amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. Quer dizer, a mulher sabe edificar. Quer dizer, essas palavras... Por que tem gente que não acha essas palavras relevantes? Porque ela não faz nada que Jesus está falando. Então, para ela não é relevante. Para ela é a mesma coisa. A vida dela continua igual. Ela sabe agora, quando a pessoa ouve e ela para, e ela diz, espera aí, essa palavra aí pegou. Quer dizer, o que está acontecendo? Quer dizer, o que eu vou fazer até... Eu fiquei contente com o testemunho de um irmão, eu estou contando desde manhã, para quem já assistiu os cultos, já viu, quer dizer, ele estava comentando comigo que chegou uma pessoa, ofendeu ele muito, moralmente, verbalmente, né? E quase que fisicamente, ia bater nele. Aí ele ia reagir, ele falou, pastor, com toda sinceridade, só sabe o que veio na minha frente? A hora veio o senhor na minha frente, né? Parece que eu estava vendo o senhor assim na minha frente, né? Aí, na realidade, irmãos, ele não estava vendo a mim, ele estava vendo o que eu ensino, é o que eu ensino. Quer dizer, porque quando você aprende, porque não é a minha pessoa que ia fazer alguma coisa, por exemplo, uma pessoa que quer fazer uma besteira, se ela lembrar do que eu ensino, da palavra de Deus, ela não vai fazer. Agora, se ela ouve e toma as decisões dela, aí para que serve? Para que serve? Às vezes as pessoas acham que a igreja é um local, às vezes até para a pessoa fazer uma terapia. Não, terapia tem profissionais que fazem terapia, psicologia tem psicólogos. Não, irmãos, a igreja é um local para você ouvir a palavra e se converter. Pensar no que você está fazendo, mexer com os teus valores, você pensar. Aí, quando Jesus pregou e aconteceu tudo aquilo, olha o versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. O que aconteceu? Eles falaram, vamos embora, como muita gente faz. Muita gente faz isso, fala, não, mas se eu for continuar com Jesus, eu vou ter que mudar de vida, eu vou ter que ser um novo marido, eu vou ter que ser uma nova esposa, a não ser se a pessoa ficar sentada aí igual o banco da praça, né? Ela fala, me faz bem, eu gosto das músicas, né?
para mim, e tem gente que fala, você já deve ter ouvido, se fosse para escolher, eu seria evangélico, né? Como se isso agradasse a gente, né? Isso aí para nós, né? Quer dizer, não é, se um dia eu me converter, eu não vou ser igual fulano, não, eu vou pegar firme, né? Nada, a palavra de Deus não está surtindo efeito na pessoa. Isso tudo ela está dizendo porque ela não consegue falar, não, peraí, o que Deus está dizendo? Você vê que até quando Jesus pregou, claro, se Jesus tivesse feito um stand-up, você acha que o pessoal ia embora? Nada, o pessoal ia rir, ia se divertir, né? e tudo mais. Se ele tivesse falando de coisas que eram agradáveis às pessoas, né? Eu até lembro de um seminário que teve, aí foi lá, um pastor foi falar assim, olha, se vocês, você tem condições de ficar rico, você tem condição disso, daquilo, o outro foi falar de vida sentimental, você vai arrumar um namorado, o pessoal estava amando, e aquela coisa, aí ficou um para o final. Aí o pastor que chegou ficou para o final, falou, agora o pastor vai falar aqui e tudo mais. Aí o pastor chegou e falou, tudo bem, pessoal, tudo bem. Falou, se você morresse hoje, para onde você ia? Ah, irmãos, é como se diz no popular, quebrou o barato, né? Quer dizer, né? A pessoa vai falar, você acha que eu vim na igreja para ouvir isso? Irmãos, mais de 350 mil pessoas no Brasil já partiram. Você acha que todos eles estavam preparados para encontrar com o Senhor? Né? Você acha que todos eles achavam que ia acontecer isso? Né? Você vê, você pensar bem, mas aconteceu, não, tudo bem, mas foi mais de 350 mil pessoas, sem falar no mundo todo. Será que não está na hora da pessoa pensar? Ainda se não for para agora, daqui uns 20, 30, 40, 50, também vai? Todo mundo vai? Mas não adianta achar que não vai, ou você acha que não vai. E o dia que for? O dia que for, vai para onde escolheu. Escolheu quando? Quando está vivo. Você quer escolher quando? Quer decidir por Jesus quando? Né? Se você for agora lá, a pessoa morreu. Você quer aceitar Jesus? Para ela não dá mais. Ou aceitou ou não aceitou. Enquanto está vivo, que tem que dizer, esses discípulos estavam lá, eles recuaram. Falaram, não, isso aqui é muito duro. Quem que pode ouvir essa palavra e tudo mais? E não teve só essa. Eu vou mostrar para você o que Jesus falou. No Lucas capítulo 21, estava acontecendo uma coisa que muita gente nem acredita que Jesus estava fazendo. O que Jesus estava fazendo que muita gente não acredita que Jesus fazia isso? Eles podem acreditar que o pastor Eduardo faz isso, que outros pastores fazem, mas Jesus não. Jesus não faria isso, mas Jesus estava fazendo. E eu vou mostrar para você, em Lucas capítulo 21. Fez e ainda ensinou, quando estava fazendo. Não é só fez, não. Ele fez e ainda ensinou. Lucas capítulo 21. Jesus estava fazendo o quê? Vamos ver. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. O que é que Jesus estava fazendo para espanto de muitos? Pedindo oferta. Jesus estava pedindo oferta. Isso aqui, pessoal, é para muitas pessoas que tentam enganar as outras, dizendo, não, esse negócio de oferta, isso aí é coisa dessas igrejas modernas, eles que ficam pedindo. Tem igreja que a pessoa vai lá no escritório e ela resolve lá, esse negócio de ficar pedindo oferta. Se você estivesse lá, você ia ter que falar isso para Jesus, porque ele estava pedindo oferta, e ele não estava pedindo oferta igual a gente, não, porque eu falo para você o quê? Para os obreiros, recolhe os envelopes, né? E vamos lá, aí daqui a pouco vai passar a sacola, aí passa a sacola, você colocou dentro do envelope, você colocou a sacola, a oferta de Jesus foi diferente, ele mandou trazer para frente, ficou olhando quem trazia. Jesus fez isso, né? E tem muita gente que diz, não, esse negócio aí não, mas é só porque não lê a Bíblia. Quer dizer, Jesus, além de pedir a oferta, ele ficou olhando. Já pensou Jesus olhando
Pessoal, todo mundo trazer uma oferta aqui na frente, eu olhar, falar assim, ó, irmão, mas isso aqui e essa aqui, olha o que Jesus fez, ó. Olha o versículo 2, ó. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Em verdade vos digo que lançou mais do que todos essa pobre viúva. Porque todos aqueles que deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja, do que sobrava. Mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Olha aí, né? Se você estivesse lá, você ia falar com Jesus? Está errado, coitadinha, tirar tudo da mulher, você ia falar isso? Você ia ter coragem? Ou você ia pensar um pouco, falar, espera aí, o que Jesus quis dizer? Quando eu li essa passagem a primeira vez, aliás, não é só essa, sempre quando eu estou lendo a Bíblia, eu paro e eu falo assim, o que Deus quis dizer com isso aí? Quer dizer, por quê? A mulher vem, coloca 2 moedinhas lá no altar, né? E o outro coloca a barra de ouro. Aí o Senhor vem e diz assim, olha, essa mulher foi a que deu a melhor oferta, porque eles deram do que sobrou, né? Irmãos, para a gente poder entender isso, para a gente fazer uma contextualização, né, trazendo para agora, suponhamos que uma pessoa ganhe R$1.000, né? Ela ganha R$1.000, né? Hoje nem o salário mínimo está isso, está mais do que R$1.000, mas vamos fazer para fazer uma conta redonda. Eu não sou expert em matemática, senão eu vou me perder com um número aqui. Quem manja de matemática fala, esse pastor fugiu da escola. Então, quer dizer, daí tudo bem, ela ganha R$1.000. Bem, ela pega os 100 e dá de dízimo, porque Deus deu para ela, ela devolve. Além do dízimo, ela dá R$100 de oferta. Quando eu peço aqui na Santa Ceia, ela diz, não, o pastor está pedindo 100, faz tantos anos que eu conheço o pastor, ele pede R$100 de oferta, eu vou dar R$100 de oferta na Santa Ceia. O aluguel aqui é caro, as despesas são altas, tudo bem, eu vou dar, independente se não tem aluguel ou não. Podia nem ter aluguel, eu ia pedir oferta da mesma maneira. Por quê? Porque se você não pede, a pessoa não planta, se ela não plantar, ela não colhe. Aí tudo bem, mas você já parou para pensar o que essa pessoa... E tem umas que são patrocinadoras ainda, que dão mais R$50. Tá? Aí, você sabe o que essa pessoa fez? Ela pegou 20% do que ela ganha e devolveu 10% e deu 10% de oferta. Imagine só, uma pessoa ganha R$20.000. Se ela fizesse o que essa pessoa fez, o que ela faria? Ela daria 2.000 de dízimo e 2.000 de oferta. Você acha que a pessoa faz isso? Tem gente que faz até mais. E se a pessoa ganhar R$100.000? Ela daria 10.000 de dízimo e 10.000 de oferta. Ô pastor, mas às vezes as pessoas, parece que as que ganham mais são as que dão menos. É o que Jesus quis dizer. É o que ele quis dizer. É o que ele diz, quer dizer, e depois, ainda num outro discurso, ele falou que dificilmente você vai ver um rico no céu. Vai ter, mas vai ser difícil. Irmãos, você acha que Jesus estava para brincar? Tem gente que às vezes está querendo agradar todo mundo e fica com aquele negócio, mas Jesus te ama. Tudo bem, ele ama, mas ele deu a palavra. Quer dizer, quando ele deu essa palavra, imagine só as pessoas que levou uma barra de ouro lá. Pensou, o cara levou uma barra de ouro ali, tudo ali, né? Falando, puxa, vou dar uma barra de ouro. Aí ele falou, isso aqui você deu o que sobrou, né? Irmãos, se você parar para perceber hoje, uma boa parte das pessoas que têm cachorro, né, ou gato, os animais de hoje, eles não comem mais sobra. Antes era tão fácil resolver, né? Você pegava lá os ossos que sobrava, você pegava as coisinhas que sobrava lá, o macarrão, o arroz e feijão, fazia aquela pratada, né? Até que o pessoal brincava, né? Hoje não sobrou nem para o cachorro. Hoje o cachorro não precisa se preocupar, porque a maioria deles tem ração. Tem ração.
Nem para o cachorro a pessoa dá o que sobra. Agora, para Deus, ela quer dar o que sobra. Irmãos, a pessoa tem que pensar. Fala, nem o meu cachorro come o que sobra, como que eu vou fazer uma conta aqui em cima? Quanto eu ganho isso, aí eu pago isso, pago isso, pago isso, pago isso, devolvo isso. Não sobrou. Não sobrou. Então, mais uma vez eu vou ficar sem dar o dízimo, porque não sobrou. Irmãos, quando Jesus deu essa palavra, você acha que foi agradável? Ele mexeu com uma classe que não era uma classe qualquer. Acho que eles olharam e falaram assim, mas eu pelo menos dou o que estou sobrando e o outro que não dá nada. Não, não foi isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que quem tinha muito, dava pouco e deveria dar mais. E quem tem pouco, deu mais. Teoricamente, daria menos. Foi isso que Jesus quis dizer. E além dele falar isso, tem uma outra passagem, em João 4. Dá uma olhada lá em João 4. Foi quando ele estava conversando com a mulher de Samaria. Eu vejo muita gente dizendo, não, mas Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus, tem pessoa que parece que ela quer pregar para o pecador, ao invés dela dar a palavra para o pecador, ela fica dizendo, Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Aí o pecador vai escutando isso, ele vai se sentindo confortável, né? Vou me converter para quê? Deus me ama, né? Só que você tem que explicar para ele que Deus ama a pessoa, mas ele não tem como salvá-la. Porque está escrito lá um rol de pessoas, uma lista que não vão ser salvos. Então você tem que explicar para a pessoa. Tem gente que daqui a pouco ela está dizendo tanto que Deus ama uma pessoa que está errada, que daqui a pouco ela vai dizer que eu acho que até ele não liga para o erro dela. Não foi isso que ele disse. Não foi o que ele falou. Você tem que falar a verdade para a pessoa. Olha, meu irmão, é assim, quer dizer, o que Jesus falou está aqui, a palavra de Deus está aqui. E outra, eu lembro que até agora vem o frio, a gente começa a servir sopa, e a gente lida muito com pessoas que estão na rua, e até você vai pegar uma boa parte delas dizendo, mas eu sei que Jesus me ama. Tudo bem, Jesus te ama sim, meu irmão, mas você tem que fazer a vontade dele. E até um falou para mim uma vez, o que Jesus falou para aquela pecadora? Falou para ela, ninguém quer jogar pedra em você, nem eu jogo pedra em você, ninguém vai apedrejar aí. Ela falou, está vendo? Ninguém apedrejou. O pastor, você vai na igreja, ele apedreja. A minha cunhada que é crente apedreja. O meu pai fica pegando no meu pé, me apedreja. A minha mãe, mas peraí. O que ele falou com a mulher no final? Vá e o quê? Não peques mais. Eles não vão até o final, né? Só fica com essa parte, né? Que não jogou pedra, né? Não, depois no final, ele falou, olha, vá e não peques mais. Ele libertou um homem, foi maravilhosa aquela libertação, né? Ele tirou o homem da aldeia e o que ele fez? A primeira parte do milagre, tá bom, ficou mais ou menos. Então vai lá de novo, se lava lá. Aí ele falou, agora sim, agora eu estou vendo. Está vendo o que Jesus fez? Ele ama as pessoas, ama. O que ele falou para o homem? Agora você não volta mais para a aldeia. Esse é o Jesus da Bíblia. Não é você querendo agradar todo mundo e falar, vê aí, hein, se você está fazendo as coisas erradas. Não, agradar as pessoas é uma coisa. Falar o que Jesus não falou é outra coisa. Ele falou, vá, e quem lembra de todo o trecho? Ele falou, não volte mais para a aldeia, por quê? Para que coisa pior não lhe aconteça. É o que às vezes você tem que falar para a pessoa. Meu irmão, Deus já te deu o livramento, você não abusa não. Deus já te deu o livramento. Uma vez o cidadão ficou chateado porque adulterou uma vez só e pegou AIDS, né? A revolta dele não era essa, é porque foi uma vez só. Ele falou, eu conheço gente que adultera a vida toda e nunca teve nada. Agora, uma vez que foi adulterar, pegou AIDS e vai fazer o quê? O que a gente pode fazer? Satanás estava com a cilada preparada e ele entrou. Quer dizer, o outro falou, fiz isso uma vez só, nunca tinha feito. Tem gente que já fez, nunca foi preso, foi solto, foi solto. O outro foi fazer uma vez só, pegou 15 anos. E hoje está lá, falando, meu Deus, como é que eu fui entrar num negócio desse?
Quer dizer, mas porque a pessoa ouve a palavra e está achando que Deus, não, mas até falaram para mim, Deus é amor. Deus, sim, Deus ele é amor, ele tem um amor. Por isso que ele está dando a palavra para a gente se consertar, porque ele nos ama. Olha o que ele falou para a mulher, João 4, versículo 13. 4:13. Eles começaram a conversar. Ó. Jesus respondendo disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar da vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha o que Jesus falou para ela. Quer dizer, vamos tocar nesse assunto? Não, esse assunto me incomoda, então é desse que ele quer tratar. Meu irmão, vamos falar do jeito que você trata a sua esposa? Não, pastor, para com isso aí, vamos falar de outra coisa. Não, é disso que você tem que falar. Vamos falar do jeito que você trata seu marido? Vamos ver. Vamos ver sobre a atenção que você dá para os seus filhos? É disso que nós vamos falar? É isso que Jesus quer falar. Quer dizer, vamos ver o jeito que você honra seu pai e sua mãe? É isso que ele quer dizer. As pessoas ficam fugindo do assunto porque elas não querem aceitar a transformação de Deus. Porque é desse assunto que eu tenho que querer. Quer dizer, o que adianta eu chegar numa academia e falar para o cara: olha, eu quero ficar forte, né? Eu quero ficar forte. Aí o cara fala: então tudo bem, você vai fazer uma série de exercícios, aí tem a parte de perna, né? Mas eu não quero fazer perna, eu só quero fazer braço. Ele fala: não, você tem que fazer perna também. Ah, não, mas eu quero só fazer braço. Por quê? Porque é onde eu me acho forte, então faz só braço. Depois fica parecendo uma coxinha, né? Você já viu? O cara fininho desse tamanho em cima. Por quê? Porque ele não quis fazer perna. Quer dizer, você tem que pedir para Deus aonde você tem a sua fraqueza. É a sua fraqueza com dízimo e oferta. Não adianta você querer levar 5 cestas básicas para as pessoas, porque isso aí não é nada perto do dízimo que você tem que dar. Quer dizer, não adianta você querer disfarçar, né? O problema é não honrar a sua mãe. Você tem que procurar honrar sua mãe. Não adianta você querer levar seu filho para passear no cinema. O seu problema é não honrar sua mãe. O seu filho está bem, ele ama você. Não adianta a gente querer fugir do assunto. O que Jesus quis dizer para aquela mulher? Ó, você teve uma coleção de homem aí, esse aqui também não é teu marido, não. Tem mulher que tem uma coleção de homem e nenhum deles foi marido. Quer dizer, o que foi? Ninguém sabe. Tem homem que tem uma coleção de mulher, só que tem um porém, nenhuma delas presta. Ele fica tudo feliz que ele tem uma coleção de mulher, ele acha até que elas o amam, né? Deixa só o tempo passar e ele ficar sem dinheiro para ele ver o amor que ele vai ter. Aí que ele vai acordar e falar: nossa, me fizeram de idiota, me fizeram de bobo. Quer dizer, então foi isso que Jesus quis dizer. É um discurso fácil? Não é. É duro. Fala: vai lá, chama teu marido. Nossa, mas tocar nesse assunto, hein? Ele falou: você já teve 5, né? E nem esse aí também é teu marido. Ô minha filha, vamos acertar a sua vida? É o que ele quis dizer. É o que ele falou para mim. Quer dizer, eu entrei na igreja, o que eu estava acostumado a fazer? Jogar toda a sujeira da minha vida debaixo do tapete. Pegava o tapete e jogava. Pegava o tapete, o tapete já estava desse tamanho, tanta sujeira que tinha. Aí eu aceitei Jesus. O que Jesus fez? Ah, ele me ama, mas ele levantou o tapete e falou: e essa sujeira aqui? Como é que vai fazer? Não, Senhor, deixa essa sujeira aí não. Se você quiser continuar comigo, você vai ter que limpar. Porque você não quer me servir, você não quer ser de Deus e tudo mais. Quer dizer, é difícil tocar em assuntos que mexem com a gente, mas é aí que a gente precisa ser tratado. Você vai ao médico, você tem uma dor, a sua dor é na perna, chegou lá, você não falou para ele, você ficou com medo de tomar injeção, você veio fazer o quê? Eu estava com mal-estar e tudo mais, mas você não tem nenhuma dor? Não tenho dor nenhuma. Ele fala: mas então, o que você veio fazer aqui? Né? É porque falaram que o que foi na frente tomou uma injeção. Você ficou com medo da injeção, aí você falou: não, eu estou até bem, né? Aí a hora que você está saindo, ele vê você sair com dor, né? Você está bem mesmo? Mas, não, eu estou jóia, eu já estou bem. Mas não adianta, irmão. É lá que tem a fraqueza.
Por exemplo, eu tenho um amigo, esse amigo é meu amigo. Eu vejo esse amigo como um irmão. Tem algum problema? Não. Agora, se eu vejo esse amigo de uma maneira diferente, tem um problema sim. É o homossexualismo que está tentando entrar em mim. No caso da mulher, uma amiga, ela é um homossexualismo que está tentando entrar. Vai ter que resolver isso aí. Porque senão o que vai acontecer? Chega uma hora, é um conflito. Ou é a santidade ou o pecado, vai ter que escolher. Vai ter que escolher. E as pessoas falam, não, mas Jesus te ama. A pessoa acaba achando daqui a pouco que é até normal, porque ninguém fala para ela o que Jesus falou, o que Deus falou, mas você tem que falar a verdade. Jesus tocou no assunto dos maridos? Trocou. E olha que era 5, mais 1, 6, né? Daqui a pouco fazia coleção. Jesus falou, vamos acabar com isso daí. Irmãos, muita gente acha, às vezes entra na igreja e fica esperando a sorte. Quando nós encontramos Jesus, nós encontramos a nossa sorte. Jesus é o sustentáculo da nossa sorte. Eu vou falar mais uma passagem só que Jesus falou, em Lucas 4. Só mais essa palavra. Porque foi coisas que saíram dos lábios de Jesus. Foi Ele que disse, né? Lucas 4. Foi quando Jesus falou, no versículo 25. Em verdade, vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel, nos dias de Elias, quando o céu se cerrou, por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Por quê? Tinha tanta viúva, irmão, por que uma? Eu acho que foi sorte. Irmãos, Deus não é distraído. Deus não se distrai. Você acha que Deus falou assim, olha, faz o seguinte, vai para onde você quer? Não. Ele falou, você vai lá para essa viúva que eu estou lhe mandando. Mas por que aquela viúva? Como foi escolhido esse critério? Será que... Porque tem gente que fala assim, foi sorte, né? Ele estava no dia certo, no lugar certo, com a pessoa certa. E por que tem gente que sempre está no lugar errado, no dia errado, com a pessoa errada? Quem colocou ele lá no dia certo, com a pessoa certa, na hora certa? Se chama Jesus Cristo. Ele que coloca. E tem gente que não crê nisso. Não crê, não vai ter. Quem crê, vai ter. Quando aquela viúva estava lá, nós temos que ver, pessoal, uma característica forte naquela viúva. Porque foi para ela que Deus enviou o profeta. Eram 3 anos e meio de fome. Aquele profeta foi lá para abençoar a vida dela. Mas então o que essa viúva tinha de diferente das outras? A gente tem que ver, olhar, que como é que era o caráter dessa viúva, a característica dessa viúva. Por quê? Porque se você quer a visita de Deus em tempo de crise, você tem que pensar no que essa mulher fez. Tem gente que não liga para isso, mas lá ele estava mostrando. A primeira coisa que aconteceu quando o profeta chegou, ele chegou para a viúva, 3 anos e meio de fome, faltava água. Ele chegou assim para ela e falou assim, você vai buscar um copo com água para mim? Ela levantou e estava indo pegar água. Ela não podia dizer, vai pegar você é folgado, né? Vou dar água. Não tenho nem para mim aqui, vou ficar dando água para você, né? Não tem gente que acha pastor folgado? Talvez você possa não achar, mas tem gente que você conhece que acha. Cara folgado, cara, todo bonitinho aí, todo, essa coisa toda, mas o folgado chegou lá e pediu água para ela, né? Mas tá folga, né? Chegar e tudo mais, coitada da mulher, né? Tem gente que acha. Tem gente que acha que um homem de Deus, uma mulher de Deus, pessoa de Deus, que deu a sua vida toda para Deus, é folgado, que não deveria ter o melhor. Por que tão bom assim? Para que tanto, né? Para que isso? Tem gente que pensa isso. Ela poderia pensar, né? Pastor, e se a pessoa pensar assim, daqui a pouco a vida dela, irmão, está igual um jipe na lama. Por quê? Porque ela não honra quem Deus colocou para abençoá-la. Ela não quer honrar. Ela não quer. A mulher levantou, isso aqui é só a primeira parte. Olha a mulher que Deus mandou, o Elias, o profeta. Foi lá, ele falou, aproveita, faz um bolo.
Ela olhou e falou: ó, mas peraí, a farinha que eu tenho, eu vou fazer um bolo, eu vou comer e vou morrer, né? Eu e meu filho vão morrer. Ele falou: não, faz o bolo e traz aqui para mim. Ainda bem que não tinha alguém filmando, né? Senão amanhã você ia ver em tudo quanto esses que se dizem aí os cristãos de hoje. Olha o que esse pastor estava fazendo, olha o que esse profeta estava fazendo, tirando a coitadinha, a farinha que a mulher tinha, olha, tirando a água, coitado, o bolo. Não, ele falou: vai e traz o bolo para mim. O que essa mulher fez? Ela confiou. Ela foi lá, fez o bolo e trouxe. E o que aconteceu na vida dela? Todo mundo passando fome, e ela provou da abundância do Senhor. Não foi à toa que Deus mandou o Elias lá. Ele sabia do coração daquela viúva. Ele sabia. Quer dizer, quantas pessoas você diz: ah, mas eu não tenho nem para mim, o que é que eu vou fazer? Não, mas se o Senhor está dizendo, eu vou lhe obedecer. Eu vou fazer o que o Senhor está dizendo. Imagine as pessoas pregando, ouvindo Jesus pregar. Você já imaginou isso? Está falando que o profeta chegou lá, né? Levou água, depois o bolo, né? Aí a pessoa fala: ó, já sei onde ele quer chegar, né? Com Jesus era a mesma coisa, pessoal. Tem gente que está na igreja, ou está ouvindo a mensagem, vai ouvir, não se desarma. Está sempre armado, achando que vai ser enganado. Sempre. Está ligado, isso aí. Vamos ver onde vai dar. Onde é que vai dar isso aí? Você pensa que no tempo de Jesus não era a mesma coisa? Jesus estava lá pregando, eles estavam ouvindo, né? Tá bom, levou para a viúva, né? Você acha que Deus escolheu a viúva de uma maneira aleatória, né? Fez igual apresentador aí, roda o peão, caiu na mulher. Não, esquece isso aí, irmão. Esquece isso aí. Deus sabe muito bem o coração de cada um de nós, como é. Você pode ter certeza, Ele conhece cada um de nós. Ele já tinha falado da viúva, não estava bom? Estava bom. Mas o que Ele falou mais? Olha o versículo seguinte: e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Olha aí. Ele foi, e tinha muitos leprosos também, só um que o profeta foi lá, que esse foi Eliseu, né? Chegou lá, mas por que não curou todos? Por quê? Não sei, mas chegou lá e curou o Naamã. Mas pega a característica do Naamã: teimoso, mas venceu a teimosia. Orgulho, querendo falar mais alto. Isso aí, se for para mergulhar nessas águas, eu tenho água melhor. Mas ele teve que vencer o orgulho dele para poder ser curado. Deus sabia que o profeta ia lá, ia trabalhar o coração. Primeiro ele não gostou que o auxiliar foi atendê-lo, né? Eu pensei que ele ia vir aqui, pôr a mão em mim, ia me curar. Agora ele mandou aí o auxiliar. Ele teve que vencer todo esse orgulho aí. E logo depois que ele foi curado, o que ele queria? Ele chamou o profeta e falou assim: olha, eu quero dar tudo isso aqui, ó. Estava morrendo, estava morto, isso aqui tudo eu vou deixar aí. O profeta falou: não, aí cabe ao profeta ter bom senso. Falou: não, foi Deus que curou você. Quer dizer, não é, né? Você pode até dar um presente para alguém, mas agora como pagamento, não. Como pagamento você está tirando a glória de Deus, né? Porque quem cura é Deus. Quem prospera é Deus, pode dar não como pagamento. Aí ele não quis, né? Ele não quis isso aí. Ele falou: não, aí tudo bem. Aí o que o Naamã falou? Ele tinha acabado de ser curado. Ele falou: olha, eu não vou oferecer mais sacrifício para outros deuses. Ele falou: só peço desculpas se um dia eu estiver com o meu Senhor, que Ele vai me levar em tal lugar, eu vou ter que me ajoelhar junto com Ele, mas o meu coração já é de Deus. O meu coração já está aqui. Quer dizer, então, você vê, não é um coração qualquer, não é uma coisa qualquer. Quer dizer, às vezes a pessoa, ela quer algo de Deus, mas ela não tem feito aquilo que agrada a Deus, aquilo que agrada ao Senhor. Às vezes uma mudança que a pessoa tem, aquilo agrada ao Senhor. Eu estava dando um testemunho hoje de manhã, que ocorreu, foi no dia que instalaram a primeira nossa TV na minha casa. A primeira que eu tive, né? Que foi há muitos anos.
Logo quando saiu a nossa TV, eu quis ter a nossa TV em casa, como eu tenho até hoje. Aí, quer dizer, o dia que a pessoa foi instalar, até o Roque, né? O Roque era um obreiro que ele ia instalar a nossa TV, né? Aí eu até brincava com ele, o Roque e tudo mais. Aí o Roque chegou, ele instalou a nossa TV para mim. Eu, na minha inocência, né, eu fui lá, liguei a televisão, falei, ô Roque, não está funcionando nada, nossa TV não está funcionando. Ele falou, não, pastor, eu preciso localizar o satélite. Enquanto eu não localizar o satélite, aí ele tem uma espécie de uma bússola, né, que tem o direcionamento, aonde diz para ele onde está o satélite. A hora que ele coloca a antena com o satélite, a imagem vem na nossa TV. A hora que ele colocou, ele falou, liga agora. Eu liguei, puf, apareceu. Irmãos, se ele não localizasse o satélite, o que ia acontecer? Nada. Não tem gente que está na igreja e não localiza Deus? O que vai acontecer na vida dela? Nada. Nada. Porque ela não se sintoniza com Deus. Quer dizer, ela não procura ter o fruto do Espírito, ela não procura ser obediente, ela não procura servir a Deus, ela sempre deixa Deus para depois. Quer dizer, ela aceita que Deus é um detalhe na vida dela, então ela não localiza. Agora, no momento que ela consegue se sintonizar com Deus, ela fala, não, espera aí, eu quero agradar o Senhor. Eu tenho um Deus agora Ele é o Deus da minha vida. É por isso que Jesus estava pregando. Mas quando Jesus pregou e falou isso que eu estou falando com você, que eu espero que ninguém esteja com raiva de mim, mas também se tiver, eu não vou ficar tão chateado, porque olha o que aconteceu com Jesus no versículo 28. Ó. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Jesus conseguiu ser unânime. Olha que unanimidade que ele conseguiu, hein? Jesus, hein? Às vezes nem a gente consegue essa unanimidade, né? Todo mundo fica com ira, com raiva, né? Aquela raiva mesmo, de dizer, mas também foi na casa da viúva, podia ter ido na minha, por que não foi na minha? E também o Naamã, por que? Então quer dizer que escolhe um, não escolhe outro? Aí ele está com conversa. Ira. Sabe por quê? Porque não queriam parar para pensar. Pai, será que é isso mesmo que está acontecendo? O Senhor está me dando uma palavra para eu mudar de vida, para eu ser transformado, para eu poder, daqui para frente, ser diferente, até as amizades, às vezes. Eu cheguei à conclusão que as minhas amizades, praticamente, elas tinham que trocar todas. Quer dizer, por quê? Porque eram amizades tóxicas, não me faziam bem, só me levavam para trás. Tem amizade que é assim, a pessoa não quer assumir. Quer dizer, ela não quer aceitar o novo, mas quando Jesus pregava, e prega até hoje através da palavra dele, é para a pessoa acordar, para a pessoa despertar. Espera aí, mas não é meu caso, não. Eu não tive 5 maridos, eu tive 3. Então tá bom, então não é com você, tá? Desculpa. Né? É com a que teve 8, né? Desculpa, não é? Não, mas não é o meu caso, eu nunca tive mulherada, não. Eu tenho só uma aqui, uma que tem no Rio, que às vezes liga para mim. Então não é com você. Não, irmão, para com a hipocrisia. Quando Deus fala, irmão, a gente sabe que é com a gente. Ele sabe que é com a gente. Não é o meu caso de ter muito e dar pouco. Eu procuro fazer o que eu posso. Então você está tranquilo. Não, irmãos, por que eles ficaram com ira? E o que eles fizeram? Olha o versículo 29. E levantando-se, expulsaram da cidade, levaram até o cume do monte em que a cidade dele estava edificada, para dali o precipitar, iam jogar ele lá para baixo do precipício. Ele, porém, passando pelo meio deles, se retirou. Quer dizer, olha que milagre bonito, né? Eles não enxergaram Jesus. Eles queriam matar Jesus, levaram Jesus para jogar no precipício, mas eles não enxergaram Jesus passando. Quantas vezes Jesus já não livrou a gente do inimigo, pessoal? A gente passa às vezes em frente ao inimigo, o inimigo não enxerga a gente, porque nós temos um Deus que cuida da gente, que cuida de nós. Quer dizer, isso aconteceu. Já pensou? Jesus acabando de pregar, sai daqui, pode sair daqui, né? E tudo mais. Vai tirar, tira, leva lá para o precipício, joga para baixo. Por quê? Porque não quer aceitar a verdade. Não quer aceitar a palavra de Deus.
Tem muita gente. Quais são as pessoas que têm mais ódio da gente? Vê o caráter delas. Vê. Porque elas não têm ódio da gente. Tem gente que nem me conhece. Elas têm ódio do que está escrito aqui, ó. Elas têm ódio disso aqui, ó. Não é da gente. A gente só está pregando. A gente só transmite o que está escrito aqui. Só que elas não têm coragem de dizer que tem ódio da Bíblia e nem de Deus. Eles ficam falando que tem ódio da igreja, que tem ódio dos pastores, mas é disso aqui que eles têm. Ó. É esse remédio aqui, ó, que eu costumo chamar o verdadeiro remédio da tarja preta. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó, que a pessoa tem que beber, que ela tem que comer para poder mudar de vida. Não adianta nada você aprender alguma coisa e não usar. O cidadão, ele foi para o deserto. Aí, o que fizeram? Deram água, colocaram água para ele para o deserto. Aí chegou lá no meio do deserto, está com sede, está com sede, está com sede. Daqui a pouco caiu duro lá no chão. Veio o outro lá com um camelo e falou assim, olha, mas o que aconteceu? Ele falou, muita sede, está desidratado, ia morrer. Ele falou, mas por que você não tem água? Ele falou, tenho. Você não bebeu? Ele falou, não, não é só ter água. Ele falou, não, você tem que beber, né? Tem gente, porque tem esse livro em casa, está tudo feliz, deixa ele até aberto, né? Mas não usa nada que está aqui. Que mudança que vai acontecer? O que vai ocorrer? Né? O que vai ocorrer? Quantas pessoas têm um manual, levam o manual, mas chega na hora de abrir o manual, não abre? Se você tem um manual, você tem que olhar ali, quer dizer, o que está acontecendo? Ah, é casamento? Vamos ver aqui. O que é miséria? Vamos ver aqui. É doença, é batalha, é salvação, está tudo aqui. Quantas pessoas não têm aberto essa palavra? E têm se dado mal por causa disso. Pode ter certeza. Agora, quando Deus ele fala conosco, se nós ouvirmos, nos sintonizarmos com Ele, você pode ter certeza. Nós não precisamos correr atrás de sorte, não. Ele já é a nossa sorte. Amém? Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus.